Opa, fala pessoal! Será que continua valendo a pena investir em fundos imobiliários? Muita gente tem me questionado sobre o momento atual dos fundos imobiliários. E aí? Eu já te adianto que sim, continua valendo a pena, tá? Por quê? Porque a gente tem que pensar muito nesse grande segredo, digamos assim, dos investimentos, que é o quê? Viver de renda, é ter dinheiro caindo no seu bolso sempre, tá bom? E eu vou te mostrar aqui nesse vídeo com um exemplo claro. Será que valeu a pena investir em fundos imobiliários nos últimos 5 anos? Você vai ver os números aqui e tenho certeza que isso vai te motivar a seguir esse caminho dos investimentos. E mais do que isso, tá? Eu preparei um estudo aqui muito importante sobre a questão se os imóveis e, consecutivamente, os fundos imobiliários superam a inflação. A gente está num cenário de inflação alta, então isso preocupa muito os investidores e tem que se preocupar mesmo. E você vai gostar muito dessa conclusão que eu vou te mostrar aqui no final do vídeo. Então, já vamos logo para a minha tela para ver o potencial dos FIIs nos últimos 5 anos. Então, galera, já compartilhando minha tela aqui, eu vou usar como exemplo nesse vídeo o HGLG11, daqui a pouco eu te mostro o porquê, tá? E aqui o primeiro ponto, né? Vamos falar sobre a cotação dele. Isso daqui, se a gente pegar só 2022, está com uma queda, nesse momento, aí, em torno de 1,4%, tá? Então, tá caindo, né? Você deve estar perguntando para mim, Ricardo, poxa, mas você está falando de fundos imobiliários, que são um bom tipo de investimento, mas está tudo vermelhinho aí na tela, né? Tá caindo. Qual que é o ponto aqui que eu trago para vocês? E isso eu vou colocar agora na tela para você nunca mais esquecer. Isso que você está vendo é a cotação lá na Bolsa de Valores. Só que quanto dinheiro caiu no seu bolso, isso você não pode se esquecer nunca. Investidor mesmo gosta de dinheiro no bolso, tá? E o que eu quero dizer com isso? Vamos para uma planilha aqui que vai ficar muito mais fácil de entender. Vamos pensar primeiro numa pessoa que comprou esse fundo imobiliário aí que eu estou trazendo de exemplo, o HGLG11, sempre no primeiro dia útil do mês, nesse mesmo período do exemplo, tá? Então, só o ano de 2022. Daqui a pouco eu faço uma simulação maior, só que o ponto aqui, ó, em janeiro de 2022, então digamos que essa pessoa comprou 10 cotas desse fundo. Em fevereiro, no primeiro dia útil de fevereiro, comprou mais 10. Em março, mais 10. Daqui a pouco você vai ver que independe a quantidade de cotas que você compra para essa conclusão aqui dessa primeira parte do vídeo, tá? E aí a gente vê que essa pessoa, então aqui, ó, em 7 meses comprou 70 cotas. Quanto que ela pagou? A gente coloca aqui nessa segunda coluna, tá? Lá em janeiro, uma cota desse fundo imobiliário estava avaliada em R$ 167,75. E ao longo dos meses, essa cotação foi mudando, né? Foi para R$ 169, depois caiu para 162, em julho, 160, tá? Isso é normal da Bolsa de Valores, que é o que eu te mostrei lá. Isso daqui já nos traz a nossa primeira lição, a primeira conclusão aqui do vídeo. Comprar barato é sempre mais importante, tá? Por quê? Olha só, hoje a cotação desse fundo está mais ou menos lá R$ 165 na Bolsa de Valores. Vamos fazer esse exercício aqui, esse exemplo? Então, se essa pessoa comprou todos os meses, tá? No primeiro mês, ela desembolsou R$ 1.677. No sétimo mês, ela comprou a mesma quantidade de cotas desse FII, mas pagou menos, pagou R$ 1.607. E qual que é o ponto aqui? Ela pagou no total R$ 11.505, mas ela tem 70 cotas desse fundo, que hoje estão avaliadas em 11.579. Então você já começa a perceber a diferença. Eu mostrei um gráfico anterior aqui para você com uma queda, né, dentro desse ano de 1,4%. Mas esse investidor aqui que comprou todos os meses, ele não está com prejuízo, ele está com lucro, né? Hoje as cotas dele valem 11.579 e ele pagou 11.505, tá? Então comprar barato. Tá? A disciplina de ir comprando sempre, às vezes você vai comprar num preço mais alto, às vezes num preço mais baixo, só que essa grande média do investidor faz a gente esquecer um pouco aquele gráfico que é só a cotação, que fica tudo vermelho, estou perdendo dinheiro lá na Bolsa de Valores. Não, com disciplina e constância você vai sim acumular recursos, acumular cotas, acumular ativos, que isso realmente gera dinheiro no seu bolso. Quer ver só? Vou continuar o exemplo aqui na tela. Por quê? São os dividendos, esses rendimentos que caíram na conta, tá bom? Então esse fundo imobiliário de exemplo pagou R$ 1,10 para cada uma cota todos os meses do ano, exceto julho, que ele pagou um dividendo extraordinário, aí, um fato não recorrente, ou seja, não tende a continuar sendo tão alto quanto em julho,
mas a gente vê que paga sempre, todos os meses. E aí, na última coluna aqui desse gráfico é a parte mais impressionante que a gente tem para conversar aqui, tá? Por quê? As 10 cotas que essa pessoa comprou lá em janeiro de 2022 geraram R$ 11 para ela. Só que no mês seguinte já eram 20 cotas e não mais 10, tá bom? Logo, essa renda passiva que ele tem não era mais R$ 11, agora R$ 22. E a cada mês foi melhorando, sendo que no último mês, por causa desse fator não recorrente, esse dividendo extraordinário que esse fundo imobiliário pagou, a gente já está falando de uma renda passiva de R$ 231 para essa pessoa, tá? E isso daí eu até coloquei uma continha rápida aqui do lado, é 2.000% do que aquela primeira receita que ele teve em janeiro, que era de R$ 11, tá? E mesmo se a gente não pensar nesse fator não recorrente, que foi esse dividendo extraordinário de 3,3, essa renda foi aumentando mês a mês, tá? Cerca de 500% aí nesse exemplo. Então você está entendendo? Você tem que ser um acumulador de ativos. Você tem que criar essa máquina de gerar receita para você. Como? Comprando bons investimentos que vão te trazendo lucro sempre. Ok, Ricardo, você pode estar me perguntando, mas isso foi um exemplo só de 2022. Vamos pegar um período maior? Vou colocar aí na tela esse exemplo, continuo com o HGLG aqui, tá? Num período de 5 anos. Já nesse gráfico eu estou fazendo a comparação com o IFIX. Por quê? Isso é muito importante. Se eu usar só o exemplo do HGLG para vocês aqui, que é um fundo imobiliário de logística, eu estaria sendo um pouco parcial demais, né? Por quê? Porque esse é um fundo que deu certo, né? Eu poderia ter alguns outros exemplos de fundos que deram errado. Então, por que eu estou colocando o IFIX aqui na tela? Porque o IFIX é a média dos principais fundos da Bolsa. Então, se a gente está buscando uma média, é mais possível, é mais crível de acontecer daqui para frente também. E eu preciso conversar com vocês sobre a composição do IFIX e se ela supera a inflação ou não, daqui a pouco eu coloco aí na tela também, tá? Mas agora vamos ver o retorno dos fundos imobiliários nos últimos 5 anos. Então, se a gente for olhar só a valorização dessa cota lá na Bolsa de Valores, ficou aí em torno de 34%, 35%. Então, tanto esse fundo imobiliário de exemplo de galpões logísticos, que é o HGLG, quanto a grande média de todos os fundos imobiliários da Bolsa, os principais fundos, ficou muito parecido, né? Quando a gente pensa só na valorização da cota. Cerca de 35% aí em 5 anos, não é um valor absurdo de crescimento, mas não é ruim, né? Mais ou menos uns 7% ao ano. Nada mal, não é? Sendo que a gente tem, a cada momento da nossa história, hoje a taxa Selic está super alta, mas há 2, 3 anos atrás, a taxa Selic era baixinha, né? Era 2% ao ano. Então, ganhar 7% ao ano de crescimento não é nada mal. E qual que é o outro ponto aqui mais importante, que é o que eu já mostrei no primeiro exemplo do vídeo? É o dividendo. Quanto que entrou de rendimento na conta, além dessa valorização da cota? Vou colocar aí na tela para vocês também que se a gente incluir o dividendo e o reinvestimento também desse dividendo, que é sempre muito importante, a gente já vai ver um lucro muito maior, né? A gente está falando aí de 81% em 5 anos, um valor altíssimo, né? E mais ou menos aí chutando de cabeça uns 16% ao ano, né? Somando valorização mais esses rendimentos mensais que os fundos imobiliários pagam, isso é muito bom, né? Só que aí você pode estar me perguntando, poxa, Ricardo, mas essa linha verde, que é a grande média dos fundos imobiliários, o IFIX, não cresceu tanto assim, continua com 35%, tá? Por quê? Porque nesse gráfico aqui só está mostrando a valorização média desses ativos, tá? Não está mostrando os dividendos, tá? Porque o IFIX, ele não é um ativo que paga dividendos, ele é só uma média do mercado. Mas a gente consegue fazer esse estudo também pensando em quanto que o IFIX, essa média dos fundos imobiliários, pagou de dividendo aí anualmente no longo dos últimos 5 anos. A gente consegue ver também e eu vou colocar aí na tela, tá? Esse gráfico aqui mostra o dividend yield, então é o dividendo anual ponderado pelo IFIX, né? Ou seja, quanto que a média dos fundos imobiliários pagou nos últimos 5 anos. Então a gente vê que é uma montanha-russa, tá? Em 2021 pagou 8%, por exemplo. Depois, um tempinho atrás, pagou 5,49%, ok? E quanto que foi então nesses 5 anos, né, desse exemplo que eu estou trazendo para vocês? Eu fiz um gráfico, uma tabela, na verdade, que eu pedi para o pessoal colocar aí na tela, ó. Em 2022, está com um dividend yield de 12,4%, tá? Em 2021, 7,1%. Em 2020, 6,1%. Em 2019, 8%.
Em 2018, 6,6, em 2017, 9,6, tá? Então a gente vê que esse dividendo ele vai variando conforme a economia vai mudando também, tá? Só que se a gente somar aqui numa conta rápida também, esse dividendo médio do IFIX vai ficar muito parecido com aquela conta do HGLG, né? A gente está falando aqui de mais ou menos uns 80% de rentabilidade em 5 anos, que, mais uma vez, fazendo uma conta de padeiro aí, dá quase 15% ou 16% ao ano, o que é bastante alto, tá? Então, os fundos imobiliários são um ativo, historicamente, bom pagador de dividendo e com um certo potencial de crescimento também. Só que aqui eu já coloco mais um ponto importante aqui nesse nosso vídeo, que na minha opinião é o ponto mais importante que a gente tem, que é o quê? Esses fundos imobiliários, se a gente pensar nesse crescimento, supera a inflação? Porque a gente tem que pensar nisso como investidores e investidoras. A gente precisa que o nosso dinheiro cresça acima da inflação, tá? E eu vou colocar um histórico na tela aqui para vocês na sequência, e eu preciso comentar também com vocês sobre essa diversificação dos investimentos, tá? Já falei antes, eu mostrei o HGLG como um exemplo, só que assim, um fundo imobiliário só pode subir ou cair. Por isso que tem que ter uma composição com vários outros ativos. E aí eu vou até colocar na tela agora, vou pegar emprestado aqui desse relatório que a Levante preparou sobre fundos imobiliários de tijolos ou de papéis. Quais estão mais interessantes agora, tá? Eu vou pegar uma frase aqui que eu gostei muito, tá? Inclusive, pessoal, vou deixar o link na descrição aqui para você fazer o download gratuito desse relatório, tá bom? Porque você está vendo aqui, tem muita informação importante que você pode sim adquirir mais conhecimento gratuito, tá bom? E a frase que eu quero pegar emprestada é essa aqui, ó. A estratégia de manter exposição em ativos de crédito com perfil de indexadores diversificados entre CDI e índice de preços deve nos manter com rendimentos interessantes pelos próximos meses. Depois você faz o download aqui desse relatório completo, porque eles estão mostrando muito desse cenário, mas essa frase específica aqui está querendo dizer que os fundos imobiliários atrelados ao CDI e atrelados ao índice de preço, ou seja, ao IPCA, tendem a render muito bem nos próximos meses, tá bom? Então a gente está falando dos fundos imobiliários de papéis, tá? Os fundos imobiliários de papéis vão continuar rendendo bem nos próximos meses, ok? Faz o download desse relatório e você vai ver toda essa tese, todo esse conceito por trás, porque agora aqui nesse vídeo eu quero mostrar essa ideia dos fundos de papéis e os fundos de tijolos com relação à inflação. O mercado está amadurecendo muito de fundos imobiliários. Você que está assistindo esse vídeo aqui, você já está entendendo muito melhor o poder dos fundos imobiliários para gerar renda. Só que é muito diferente quando a gente fala dos fundos de tijolos e os fundos de papéis. Por isso, uma composição de um portfólio de investimentos tem que ter essas duas características. Acompanha essa lógica, esse estudo que você vai entender. Então, compartilhando um gráfico aqui na tela, existe um conceito dentro dos analistas de fundos imobiliários que é comparar os fundos imobiliários, o dividend yield, tá? Então tá aqui ó, no gráfico, dividend yield contra a NTN-B 2035. O que é NTN-B? É o Tesouro IPCA 2035. Por que tem essa lógica, tá? Basicamente é porque existe uma premissa, e daqui a pouco eu vou te mostrar esse estudo, que os imóveis tendem a crescer ano após ano, sempre muito próximo à inflação do período, tá? Então, por que existe esse comparativo, esse gráfico aqui que a gente vai conversar mais? Porque se a gente tem essa premissa que os imóveis tendem a crescer como a inflação, do outro lado, qual que é o ativo livre de risco da nossa economia? O Tesouro Direto. Então, a gente tem um Tesouro Direto, que é o Tesouro IPCA, que paga a inflação do período mais um valor pré-acordado. Então, seguindo essa lógica, é muito parecido com esse lado aqui, os fundos imobiliários. Se eles tendem a crescer a inflação, né, os imóveis, seria muito parecido com essa parte aqui do Tesouro IPCA, que garante a inflação do período. E qual que é o outro potencial de ganho aqui? Do lado dos fundos imobiliários, é o dividendo. E aqui do lado do Tesouro IPCA, é essa rentabilidade pré-acordada, tá bom? Então, hoje a gente tem o Tesouro IPCA pagando 6%, aproximadamente, mais a inflação do período. Então, se a gente for usar essa lógica simples, a gente poderia pensar que se o dividendo do fundo imobiliário for maior que 6,
tá? Vai valer mais a pena investir em fundos imobiliários. Por quê? A gente está igualando aqui que os imóveis vão render exatamente igual à inflação, assim como um tesouro IPCA rende inflação mais um valor, tá? Então, basicamente é isso, só que não dá para a gente olhar assim de uma maneira tão simplista. Você que está aí do outro lado pode estar se perguntando, mas Ricardo, será que os imóveis eles superam mesmo a inflação para a gente fazer essa conta tão básica, tá? Então, voltando para o gráfico aqui, já te expliquei o conceito dele. Se a gente tem um tesouro IPCA pagando inflação mais 5,7, a média de pagamento do dividend yield dos fundos imobiliários está 12,42. Então, se a gente fosse olhar só esse gráfico aqui, poxa, eu vou sair comprando um monte de tesouro que está valendo muito a pena. Mas qual que é o problema desse gráfico aqui, na minha opinião? É porque a gente não pode igualar todos os fundos imobiliários e garantir que eles vão superar a inflação, tá? Acompanha essa lógica aqui comigo agora. Esse número aqui é a média do IFIX. E o que é o IFIX? Hoje, tá, essa linha amarela aqui, 42% do IFIX são fundos imobiliários de papéis, tá? Isso mudou muito ao longo do tempo. Como a gente pode ver aqui, propriamente em 4 anos isso já mudou muito, tá? Em 2019 era só 21% do IFIX esses fundos de papéis, tá? Então mudou muito a característica. E qual que é o problema, qual que é a questão que eu trago aqui nesse vídeo de hoje? Fundo imobiliário de papel, ele supera a inflação no momento, tá? Enquanto os fundos de tijolos, eles só entregam a inflação ao longo de muito tempo, tá? Então deixa eu voltar aqui, daqui a pouco eu te mostro um gráfico que comprova isso. Fundo imobiliário de papel, normalmente ele tem contratos ali dentro dele que são atrelados ao IPCA, que é o índice de inflação, ou ao CDI, que é a taxa Selic. Então, no mês seguinte, se há uma alternância, subiu a inflação, no mês seguinte, esse fundo imobiliário já vai te pagar, tá? Esse retorno, tá? É automático ali. Um fundo de tijolo, ele não tem esse tipo de contrato indexado mensalmente. E quando que um imóvel ele consegue, então, reaver essa inflação no período? Normalmente em períodos longos, tá? Mas bastante longos mesmo, tá? Vou até mostrar um estudo agora para você, coisa de 30 anos, realmente a gente pode falar que os imóveis superam a inflação, mas em períodos de 6 meses ou 1 ano, não tem essa correção da inflação nos tijolos, tá? E colocando aí na tela, o que a gente consegue ver? Que só os fundos de recebíveis pagaram um dividendo médio de 16%, enquanto que na média ali os fundos mais de tijolos pagaram algo em torno de 8%, né? As lajes 8,4%, a logística 9%. E qual que é o ponto aqui que eu trago então? Se você está investindo num fundo imobiliário de papel, essa correção da inflação já tem que vir todos os meses, tá? E aí o que provavelmente não acontecerá? O dividendo será alto, mas provavelmente não vai ter um grande crescimento na cota, tá? Não espere grandes valorizações na cota de fundos imobiliários de papéis, tá? Porque você já está ganhando mês a mês essa rentabilidade alta. E quando que você vai conseguir ver, então, essa correção da inflação em períodos longos? Nos fundos de tijolos, tá? Então, essa lógica de comparar um fundo imobiliário com o Tesouro IPCA, na minha opinião, faz sentido com os fundos de tijolos, tá? E aí, esse é o ponto que você pode trazer para a sua reflexão. Se você vai carregar um fundo imobiliário, por exemplo, por 10 anos, tá? E ele pagar um dividend yield de 9% ao ano, ele está pagando mais do que o Tesouro IPCA, que está pagando 6%. Ok? Então você só precisa ver se esse risco maior de investir num fundo imobiliário faz sentido para você, tá? Qual que é o risco? O risco é esse imóvel realmente crescer ao longo desses 10 anos, crescer em valorização. Se ele continuar sendo um imóvel muito querido, assim, que os inquilinos querem, disputado no mercado, se a localização vai continuar boa, né? Então, pensar num fundo de tijolo que pague 9% de dividendo não é ruim, tá? Os fundos imobiliários vão pagar muito mais, só que é por causa dessa correção da inflação. Tem um estudo que eu vou colocar aí na tela que eu achei muito importante para a gente chegar a essa conclusão aqui, tá? É um estudo que pega o índice FIPZAP corrigido pelo IPCA, desde 79 até 2015. O que é isso? É a média do preço dos imóveis calculado pelo FIPESAP, tá? Que é esse índice que já mede há muito tempo, corrigido pela inflação.
E qual que é a conclusão desse estudo aqui? É que se, por exemplo, você tivesse um imóvel que valesse R$ 100 lá em 79, em 2015, já descontada a inflação do período, esse imóvel valeria R$ 153, tá? E aqui, continuando esse estudo aqui, fazendo essa conta um pouco mais complexa, mas já chegou a essa conclusão que os imóveis ao longo desses 35 anos, realmente eles valorizaram acima da inflação 1,23%. Por isso que a gente usa muito essa premissa que os imóveis, no longo prazo, eles tendem a seguir muito próxima à inflação do período. Só que você viu aqui no gráfico que é um sobe e desce maluco, tá? Não é no curto prazo. Até peguei um outro gráfico aqui do Fipesap mostrando que num período de mais ou menos aqui 10 anos, os imóveis não conseguiram corrigir exatamente a inflação, tá? Por quê? Essa linha verde clara comparada com essa linha roxa clara, tá? Então, se você for olhar, parece que em alguns momentos a linha verde esteve acima, tá, da inflação, que seria essa linha roxa, ok? Mas hoje, nesse momento, a correção da inflação não está andando junto. Por quê? A correção da inflação nos tijolos é só em períodos de longo prazo, tá bom? Então, espero ter te ajudado aqui com essa lógica dos investimentos dos fundos imobiliários. E deixa aqui embaixo sempre o seu comentário e assiste esses outros vídeos que a gente preparou para você. Um abraço!